Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa que eu vou fazer aqui pra mim. E eu falei, por que não passar pro pessoal? Eu vou fazer uma panacota com um coulis, né? Uma cobertura ali de frutas vermelhas, tá? E é super fácil fazer a panacota, é bem de boa. E é uma sobremesa bem gostosa, bem tranquilinha, não é muito doce. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu fiz aqui a proporção, eu calculei para dentro da medida que nós vamos usar. Então, depois eu vou colocar a receitinha para vocês aqui embaixo. Meio litro de creme de leite fresco. Gente, tem que ser aquele creme de leite fresco com 35% de gordura. Não pode ser aquele creme de leite usado para fazer chantilly, tá? Porque aquele é com gordura vegetal, então não dá certo. Bom, vamos precisar também de 340 ml de leite. Vamos precisar de 140 gramas de açúcar. Vamos mexer bem todos esses ingredientes, tá? E nós vamos levar ao fogo. O que é importante? Essa panacota, ela vai ficar ao fogo, mas ela não pode ferver. A gente vai tirar ela do fogo assim que ela quiser levantar a fervura. Aí você desliga e reserva ela, tá? Nós vamos precisar hidratar também a nossa gelatina incolor. 10 gramas de gelatina incolor para 85 ml de água. Essa água tem que ser água fria, tá? Água gelada, temperatura ambiente ou de preferência fria. Por quê? Esse choque térmico que nós vamos dar no final de tudo, a hora que a gente misturar essa gelatina já hidratada com a panacota que está no fogo, ela vai fazer o choque necessário para depois essa gelatina ativar, tá bom? Então nós vamos precisar hidratar ela em água fria. O que é muito importante lembrar vocês também. A gelatina que nós vamos hidratar, você precisa ir jogando aos poucos, tá? Essa gelatina. E aí você vai mexendo, tá? Para ela não empelotar. Então você vai adicionando aos pouquinhos aqui nessa água, tá? E vai mexendo ela ali na misturinha. Com a nossa misturinha da panacota agora no fogo, a gente vai mexendo, tá? Vamos mexendo ela lentamente para misturar todos os ingredientes e vamos ficar de olho para ela não ferver, ela não pode ferver, tá? Pessoal, uma coisa que eu estava esquecendo também da nossa panacota, nós precisamos colocar uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você não tiver o extrato de baunilha, você pode usar a essência de baunilha. Mas se for a essência de baunilha, você não vai colocar uma colher de sopa, você vai colocar uma colher de sobremesa, tá? Porque ela é um pouquinho mais forte, muito intensificado o gosto de baunilha. Gente, o cheiro da baunilha é uma delícia. Se você estiver fazendo com essa quantidade que eu coloquei também, você pode colocar, às vezes, uma colher de sopa e meia de extrato de baunilha, que vai ficar mais gostosinho, mais acentuado. Eu, particularmente, gosto bastante do extrato de baunilha. Eu acho que o sabor que ele deixa é muito melhor do que a essência, tá? Eu utilizo, inclusive, o extrato de baunilha em tudo que eu vou fazer, assim, de massa. Principalmente da panqueca estilo americana. Ela deixa um sabor maravilhoso, faz toda a diferença, tá bom? Então vamos continuar aqui mexendo a nossa panacota até ela levantar a fervura. Ó, a nossa gelatina sem sabor, ela já tá aqui, ó, hidratadinha, tá bonitinha, já pronta pra gente colocar na nossa panacota. A panacota, mesmo levando açúcar, é uma sobremesa bem suave, ela não é doce. Então, junto com esse coulis de frutas vermelhas que a gente faz para colocar em cima, fica maravilhoso, gente. Vocês não têm noção, é a combinação perfeita. É bem tranquilinho, aquele sabor bem gostosinho, mas sem ser aquele doce carregado, sabe? Ele é bem na medida certa, mais suave, vocês vão amar. E a nossa misturinha da panacota já tá boa aqui no fogo, ela já tá fervendo as laterais, já é hora de desligar. Agora que nós vamos adicionar a nossa gelatina sem sabor. Então é só você ir adicionando e mexendo, tá? Então, ó, eu coloco ela aqui toda na nossa mistura da panacota. Misturo bem. Eu gosto de misturar com o fouet, porque é mais tranquilo para você estar fazendo essa mistura homogênea, tá? Um detalhe importante, se você estiver fazendo a sua panacota
com o extrato de baunilha, pode ser que agora você verifique aqui no seu leite, né, nessa sua mistura, que tem uns pontinhos levemente pretinhos. Isso é normal, gente, é da baunilha, tá? Como você está utilizando o extrato de baunilha, ele é mais concentrado, ele tem essa concentração. Agora, se você estiver usando a essência, não vai ter isso, tá? E aí, dependendo da cor do seu extrato, se ele for um extrato bem fortezinho, a sua panna cotta vai ficar com essa cor que não é tão branquinha. Ela é mais cor de um creminho, ela é mais amarelinha, tá bom? Isso é normal. Prontinho, com a nossa mistura pronta já, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar num recipiente agora, como se fosse uma jarra, fica mais fácil para distribuir. Você pode montar essa panna cotta agora onde você quiser, porque ela vai para a geladeira. Você pode colocar numa forma de pudim, você pode colocar numa travessa, depende do seu gosto. Eu gosto de fracionar em potinhos pequenos, potinhos de sobremesa. Então eu vou colocar essa mistura numa jarra que fica mais fácil para abastecer esses potinhos de sobremesa para levar à geladeira. Agora é só abastecer os potinhos de sobremesa. Como eu vou servir nos próprios potinhos, gente, é sempre importante você deixar um espacinho na parte de cima, não preencher muito esses potes. Por quê? Pra gente colocar o nosso coulis de frutas vermelhas, tá bom? Então, pelo menos ele vai ter um espacinho ali para você jogar esse coulis na parte de cima. Nós tivemos 7 potinhos de sobremesa de 300 ml completos de panna cotta. Agora é só você levar essa mistura para a geladeira. Ela precisa descansar por volta de 6 horas mais ou menos na geladeira, tá? Para que fique perfeito e aí você possa saborear. Agora nós vamos preparar o nosso coulis de frutas vermelhas. Esse coulis é muito importante que nós vamos fazer o preparo e antes de ser colocado por cima da panna cotta, você precisa deixar ele esfriar completamente, porque senão ele vai amolecer essa panna cotta que já vai estar reservada lá na geladeira e precisa estar bem firminha. No nosso coulis de frutas vermelhas, eu separei 400 gramas de frutas vermelhas congeladas, tá? Se você não tiver congelada, tiver fresca, pode ser também. E aqui 190 gramas de açúcar refinado, tá? A gente vai colocar esse açúcar junto com essas frutas vermelhas e vamos levar ao fogo e reduzir isso até um ponto levemente engrossado. Ele não pode ser o ponto de geleia, tá? Ele tem que ser um ponto antes. O açúcar já praticamente derreteu e nós temos aqui só o ponto para dar uma engrossadinha agora. O legal das frutas congeladas, que é o indicado, por quê? Porque você não vai precisar acrescentar água, tá? Essas frutas, elas já estão com o gelo, então o açúcar que você coloca junto com esse degelo que vai acontecer das frutas, ele já vai ser o suficiente para deixar a quantidade de água que você precisa para essa mistura. E aí ele vai engrossando e ele fica uma caldinha bem gostosa. Eu comprei as frutas vermelhas já congeladas no mercado. Em alguns mercados você encontra essa mistura contendo blueberries, raspberries e amoras, tá? Que normalmente é o que compõe as frutas vermelhas. Mas neste caso, a gente teve o mirtilo, né, que é o blueberry, raspberry, que são as framboesas, e veio um morango no lugar, tá? Tudo bem, gente. E às vezes, se você não tiver essa mistura, não é por isso que você vai deixar de fazer sua panna cotta. Você pode fazer a sua calda de morango, por exemplo, ou qualquer outra fruta que você goste, tá? Que faça parte mais ou menos desse mix mais azedinho, igual o morango, igual a framboesa, tá? Amora, se você tiver amora no pé da sua casa, pode colher essas amoras e fazer esse coulis. Você vai amar. Não é isso que vai deixar a sua panna cotta menos gostosa. Assim que essa mistura começar a tomar forma e ela chegar no ponto certo, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de caldo de limão, tá? Eu tô usando o limão siciliano, que é um limão um pouco menos ácido do que o limão Tahiti, mas você pode usar qualquer limão que você tiver, tá bom? Eu tô usando aqui o limão siciliano. As minhas frutas acabaram de fazer o degelo agora. O meu morango ainda tá um pouquinho congelado, tá? Então vai demorar mais uns minutinhos aqui até ele completamente perder esse gelo. E aí essa misturinha começar a reduzir, que é o que a gente precisa. Gente, a panna cotta de frutas vermelhas ou de qualquer outra calda que você queira jogar por cima, ela é uma sobremesa maravilhosa para você fazer pro final de semana. Mas é muito importante você lembrar que é uma sobremesa que não dá para você fazer, por exemplo, de manhã e servir na hora do almoço. Por quê? Essa panna cotta precisa de pelo menos 6 horas de refrigerador para ela ficar consistente na textura que ela tem que ficar.
E esse coulis de frutas vermelhas também precisa estar frio para você colocar em cima da panacota. Então não adianta fazer as coisas às pressas no período da manhã, por exemplo, para servir na hora do almoço. Faça sempre essa panacota um dia antes para deixar ela descansar no refrigerador, porque ela precisa de pelo menos 6 horas. Mas se ela ficar pelo menos umas 8 horas, é melhor ainda para essa textura dela. Agora que a nossa mistura de frutas vermelhas está pronta, é só levar à geladeira, esperar ela ficar fria, e aí depois das 6 horas de descanso dessa panacota, você coloca por cima dela. Se você estiver fazendo uma forma de pudim, você pode simplesmente desenformar essa panacota e jogar esse coulis de frutas vermelhas por cima para servir e ficar mais apresentável. Mas para o dia a dia, gente, é só deixar nos potinhos de sobremesa mesmo, jogar o coulis por cima e saborear. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de panacota. Faça na sua casa e depois vem aqui no comentário contar pra gente como é que foi. É uma sobremesa muito simples e não tem erro. Você vai conseguir fazer com certeza, tá? É muito importante que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você receber a notificação de quando tiver algum vídeo novo no canal e seja muito bem-vindo. Um beijo e até logo mais.